viu? Acredite. Aí te tirou pra Ju, né? Ai, Thiago, eu não tô achando pra Ju, não, viu? Cadê pra Ju? É porque eu Se tô Ju com falar, será que é melhor? Fala Eu tô isso com pra eu ver qual é você. girou. Aqui, pra Ju é essa. É, eu tô Mas com tá com a câmera fechada. Pra mim só dois aparece o J, o G. É a cara que é o G. O G de quê? Pra Ju. Não, o G de quê? Gira, gira. Tchau. Dá tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau. Eu te amo, viu? Tchau. Até Ju. Segura, viu? Ai, ai. A metade do prazer que sem gastar no amor sou madrugada que padece não esquece e há sempre um amanhã para o seu pranto secar. O que trago dentro de mim preciso revelar. Eu solto um mundo de tristeza que a vida me dá. Me exponho a tanta emoção. Nasci pra sonhar e cantar. Na busca incessante do amor que desejo encontrar. Tanta gente por aí que não terá a metade do prazer e sem gastar do amor sou madrugada que padece não esquece e há sempre um amanhã para o seu pranto E assim a gente começa esse encontro, ouvindo essa voz maravilhosa de Virgínia Rodrigues. E eu começo, Érica e Andréa, você pode, né? Podemos. Bem, Ju, claro que pode. A casa é sua mais do que uma vez agora, mas gostaria de agradecer a presença de todos, né? E agradecer a você e a Mari por estarem aqui, dando os braços, dando as mãos a gente para falarmos sobre educação e um tema tão importante que a gente já vem construindo há algum tempo. E este encontro especialmente foi costurado, sentido, desejado, e enfim, ele aconteceu aqui nesse formato. Então, desejo uma oportunidade, né, especial para cada uma de nós, para cada um de nós, tem homens aqui também no nosso grupo, e mais uma vez, gratidão a vocês. A palavra agora é toda de vocês. Então, sempre quando nós começamos
sempre quando nós utilizamos da nossa voz, né, do nosso lugar de fala, a gente sempre inicia pedindo licença aos nossos mais velhos, aos nossos mais novos, aos nossos iguais. Estamos aqui hoje, na Gira Girou, eu e Mariana, minha irmã, minha amiga, pelos nossos ancestrais, por nós, por vocês. OTEP, família Gira Girou, OTEP, irmã. OTEP. E OTEP significa, essa saudação vem do antigo Egito, do Kemet, e significa estar em paz. Então, quando a gente deseja OTEP, família Gira Girou, nós estamos desejando que todos estejam em paz. A 8. Então, pode ir, Mari. Quando eu disse que me chamava Kendé, o nosso dono pareceu ficar bravo. E um dos empregados... Não? Conseguiu? Tá, mas dando spoiler, acontece. E a gente vai pensar agora, né? A gente preparou esse momento e eu queria que, nesse momento, a gente pensasse, né? O que esperamos desse encontro? E aí, vocês vão abrir o áudio, tá? E definir em uma palavra o que esperamos desse encontro. E eu começo com a palavra reencontro. Mari? Humanidade. Paz. Reflexão. Amadurecimento. Conexão. Transformação. Ponte. Acolhimento. Respeito. Reparação. Esperança. Na cidade de São Paulo, você vai entender um passo que INSS, médicos peritos que buscam voltar ao trabalho. Representatividade. Partilha. Partilha. Troca. Mais alguém? Conhecimento. Força. Então, eu vou convidar vocês a uma escuta ativa. Nós vamos colocar um áudio. Quando eu disse que me chamava Kendé, o nosso dono pareceu ficar bravo. E um dos empregados perguntou novamente, em Yorubá, que nome tinham me dado no batismo. Eu repeti que meu nome era Kendé e não consegui entender o que diziam entre eles, enquanto o empregado procurava algum registro na lista dos que tinham chegado no dia anterior. O que sabia Yorubá disse para eu falar o meu nome direito, porque não havia nenhuma Kendé, e eu não poderia ter sido batizada com este nome africano. Devia ter um outro, um nome cristão. Foi só então que me lembrei da fuga do navio antes da chegada do padre, quando eu deveria ter sido batizada. A Tanisha tinha me contado o nome dado a ela, Luísa, e foi este que adotei. Para os brancos, fiquei sendo Luísa Gama, mas sempre me considerei Kendé, o nome que a minha mãe e a minha avó me deram e que era reconhecido pelos voduns, por Nanã, por Xangô, por Oxum, pelos Ibejis e principalmente pela Taiwo. Mesmo quando adotei o nome de Luísa por ser conveniente,
era como Kendé, que me apresentava ao sagrado e ao secreto. Então, nós estamos aqui, eu e Mariana, então nós vamos nos apresentar. Eu sou Juliana Oliveira, preta mulher, mãe, pedagoga, sou especialista também em orientação escolar, sou professora da Gira há 2 anos, este ano atuando no 2º ano do ensino fundamental, sou uma pessoa inquieta e um entusiasta, né, de uma transformação social, através desse resgate que a gente vai fazer da nossa própria história. Boa noite a todas e a todos. Eu quero pedir licença e a bênção aos meus ancestrais, aos meus mais velhos, aos meus mais novos, aos meus iguais, aos meus inquices, pela oportunidade da palavra e do lugar. Eu fiz um texto para falar de mim. Pequeno, vou ser breve, prometo. Mariana Barreto, filha de José e Áurea, a base e o umbutu da minha vida. Antes de ter conhecimento sobre esse provérbio africano, aprendi com os meus pais que o que nos une não é o sangue, mas a humanidade. Hoje entendo a ancestralidade viva na minha constituição enquanto sujeito em processo, pois a minha completude se dá se o outro também é. Eu sou porque nós somos. Então, sou preta mulher, mãe, educadora, inquieta, de olhar sensível ao outro. Falar de nossa identidade é falar de processo. No meu caso, a travessia de volta às minhas origens é o que me decifra a cada remada de volta. Como diz Catiúcia Ribeiro, somos brasileiros, mas também temos uma herança africana que faz parte da nossa construção e que precisa ser garantida. Então, assim como ela, quero me fazer entender como uma mulher afrodiaspórica, pois nasci na diáspora por conta de uma violência histórica, que não foi a opção dos meus ancestrais. Por isso, hoje me junto à minha irmã Juliana e a vocês para trocarmos de maneira informal e responsável sobre a luta antirracista, que é uma luta pela humanidade. Aueto, Otep. Otep, irmã. E nós duas juntas, né, eu e Mari, idealizamos o coletivo Pretas na Travessia, né, quando iniciou a quarentena, nós criamos um perfil no Instagram, né, na verdade, o Pretas na Travessia, ele chega, na verdade, a gente abre um espaço das nossas vidas, das nossas trocas, né, dos nossos estudos, das nossas leituras, para outras pessoas, né? Abre esse espaço para que outras pessoas também tenham espaço, né? Tenham esse lugar de poder falar, de poder transmitir algo, né? Acreditando nessa transformação social. Então, o Pretas na Travessia é esse espaço aberto para troca, para escuta, para socializar saberes, né? Nós somos educadoras, como nós falamos, e acreditamos, né, que crescemos e aprendemos a partir das nossas trocas. Né? É a partir das nossas experiências. Então, fica algo que a gente sempre, nos remete sempre, né? Nós não aprendemos sozinho, nós não ensinamos sozinho. Né? Então, vamos lá. Vamos, irmã, vamos lá. Peraí, deixa eu voltar aqui. Como chego neste encontro? Né? Nós vamos ao longo do... Oi? Não, amiga, pode continuar. Passa o slide para mim, por favor. Nós, como já falou, alguns dos slides são provocações de reflexão mesmo, perguntas que a gente vai se respondendo. Estou disposto a escutar ou ainda é difícil deixar de lado os meus privilégios? Pode ir, irmã. Ju? A gente passou, a gente põe de novo ou a gente adianta? Não, tá. A gente segue, né? A gente segue. Então, eu trouxe para vocês, não sei se já entrou aí o slide. Não, ainda não. Agora vai.
trouxe uma imagem de uma raiz. Essa imagem, né, a gente olhando para essa imagem, contemplando essa imagem, nos remete a muitos estados, a muitos lugares. A uma planta, a um percurso, a um processo, a uma história. E esse sentido de raiz vem, né, aqui hoje para nós no sentido de matriz, no sentido de início, de fixação, né, de saber para onde voltar, onde devo cuidar para que haja o recomeço. Então, a raiz, ela traz esse sentido. Por isso que nós escolhemos essas 3 palavras que vai nos possibilitar olhar para esse caminho. Reconstrução, reconexão e recomeço. E aí, para que a gente fale, né, para que a gente tenha um pensamento, para que a gente consiga transformar o pensamento, né, e paremos de uma vez por todas de naturalizar o racismo, antes de começarmos o diálogo, a gente queria trazer alguns dados atuais sobre a situação da população negra no nosso país. Então, a gente trouxe aí alguns dados, como o Ju bem falou, não é? Quando a gente busca entender qual o contexto que estamos inseridos, a gente sempre busca, além de dados, historicizar, né, o nosso percurso, o nosso processo histórico. Só assim a gente tem condição de compreender o contexto e de se compreender também. Então, trouxemos aí alguns dados. Somos 56% da população brasileira, segundo o país que tem a maior população negra fora de África. Nós ocupamos 47% dos trabalhos informais. Em cargos de gerência, somos apenas 6%. O rendimento médio domiciliar de pessoas pretas era de R$ 934, tá? A gente voltou aí o Rzinho. Enquanto da população branca chegava ao dobro no ano passado. As taxas de pobreza extrema são maiores entre a população negra. A chance de um jovem negro ser vítima de homicídio apenas pela cor da sua pele é 3 vezes maior do que um jovem branco. As mulheres negras são vítimas mais recorrentes do feminicídio. A taxa de analfabetismo entre a população negra é maior do que entre a população branca. A taxa de mortalidade pelo Covid-19 é de 60% entre a população negra. Então, se nós estamos falando, gente, sobre um país mais justo, com equidade de direitos, precisamos começar a nos responsabilizar por isso que acabamos de ouvir. Esse diálogo que a gente tece hoje aqui, nesse espaço da Gira Girou, é uma tomada de consciência. Como Mari disse lá no começo, nós não estamos aqui no papel de ensinar, nós estamos aqui no papel de trazer a consciência, né? Algo que a gente vem buscando, esse despertar que para a gente ainda é um processo, porque a gente vem se descobrindo, a gente vem estudando, né? Buscando a nossa história. E é preciso pensar, né? E quando a gente fala de antirracismo, é importante a gente idealizar que o antirracismo é uma questão de todos, pessoas pretas e pessoas brancas, né? Então, me sinto responsável por isso que acabamos de apresentar. Então, trazendo um pouco aí o professor Abdias, nós faremos um passeio pela história do nosso país, né? Sempre, quando a gente faz live no Pretas, né, quando tem a oportunidade de a gente falar sobre a pretitude, nós nos remetemos sempre a essa história, né? Porque nós ouvimos apenas uma versão dessa história. Então, eu e Mari, a gente vem buscando e nos conectando a outra versão, a versão que não nos foi contada, né? A versão das folhas rasgadas dos livros, né? As questões invisibilizadas. Então, historicizar é preciso, e hoje eu trago como referência o professor Abdias do Nascimento,
né? E essas referências vêm do livro O Quilombismo. A gente colocou lá no feed do Instagram da Gira Girou, durante a semana, algumas dicas para gente grande, algumas dicas para gente miúda, né? Algumas expressões que a gente não pode mais usar, né? São expressões racistas. Então, é importante também dar uma conferida lá no Insta da Gira. Então, primeiro ponto, escravidão não é condição. É importante a gente pensar que quando os negros saíram de África, eles saíram forçados. Lá na África, eu lendo no livro de Abdias, ainda existem portos, né, onde eram despachados mesmo esses negros, esses grandes navios, que são chamadas de porta do não retorno. Então, esses negros saíam por essas portas para não retornar, né? E por que escravidão não é condição? Porque o negro foi forçado, né? O negro não quis ser escravo, né? Ele foi escravizado pelos colonizadores. Então, quando a gente usa o termo escravo, nós estamos colocando como se fosse uma condição, né? E, na verdade, o negro sai de África forçado né, a viver toda a violência que ele viveu, né, pelos colonizadores. Então, é importante a gente pensar nesse sentido. A vida que antecede, né? Então, quando os negros saem de África, precisamos lembrar que lá em terras de África, eles tinham uma vida. Junto com eles, né, junto com todos os negros que vieram de África para o Brasil, vieram modos de vida, vieram religiões, vieram cultura, vieram costumes, vieram línguas e organizações sociais. E aí, se a gente vai pesquisar, se a gente começa a compreender a nossa história e a gente vai visualizar os quilombos, nós vamos ver que os quilombos são extremamente organizados, né, socialmente, e a gente tem aí várias histórias de vários quilombos. A gente teve há pouco tempo, no mês de julho, o quilombo de Quaritete, né? Foi a primeira ideia de parlamento surge nesse quilombo, né? Então, a gente precisa parar de trazer a imagem do negro e do indígena também como inocentes, né? Como se não tivessem a par daquilo que estava acontecendo. Isso. Amiga, desculpa, amiga, te interromper. Quando a gente fala de historicizar, né, aí a gente pensa, quando a gente está no lugar de professora, de crianças, aí a gente traz uma perspectiva de período de colonização, né, de 500 anos atrás. Mas, conversando, eu e Ju, buscando, estudando, nós fizemos um curso de introdução à filosofia africana. E aí podemos tomar conhecimento, porque, como o Ju já disse, esse é um processo de busca nosso também, tá? Nós estamos nesse processo buscando e ressignificando as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, e a gente toma conhecimento de que o continente africano, ele foi sequestrado muito antes das colonizações, de ser colonizado, né? A sua filosofia, a sua arte, sua literatura. Então, é um projeto hegemônico de anulação de uma população, né? É a desumanização mesmo. E quando Abdias traz sobre o quilombismo, a gente fala de resistência, né? É muito interessante quando a gente trabalha com as crianças essa temática. Eu, particularmente, trabalho com crianças do 4º ano e tenho um projeto do formação do povo brasileiro. E a gente já ressignificou esse nome, inclusive. A questão é, existimos há 500 anos, né? Voltando para a resistência, o que parece, para mim, que estudei história na minha época, e acredito que para muitos de nós que estamos aqui, é que fomos todos colocados dentro de um navio e que ficamos ali acomodados, um por cima do outro, né? Aceitando aquela condição. E que, na verdade, não foi. Resistência já começa desde a África. Se aquilombar quilombo não é lugar de negro fugido, Abdias traz isso, né, de negro que quer se esconder, que quer fugir, não é? É lugar de reestruturação, de reestrutura social, é de reestruturar socialmente, né? E aí quando a gente pensa numa libertação dos escravos, é outra romantização que é colocada para a gente, né? Esse 13 de maio, que é fantasioso, né, que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então, assim, parece
Às vezes parece bobagem a gente falar da história, a gente falar desses fatos, de uma outra perspectiva de história, né, da que não foi contada, mas é extremamente essencial para que nós, o povo preto, saibamos por que estamos nesse lugar em nossa sociedade e para que o povo não preto saiba por que é necessário uma luta antirracista, por que é necessário uma luta de reparação, né? Obrigada, Ju. Pode E a continuar. gente fala tanto dessa resistência, gente. Resistir é você defender a liberdade, né? Então, se antes, né, já havia resistência, né? E quando a gente, Mari bem fala, e houve resistência desde saída de África, né? Houve resistência em terras no Brasil, e aí a gente tem a revolta dos malês. É importante buscar sobre isso, né? Essa resistência vem dessa defesa da liberdade e da dignidade humana. Então, isso que eu e Mari, e quem topa, né, quem entra nesse barco, quem segura esse remo, nós estamos fazendo, é resistir. Né? Então, nós resistimos para continuar existindo. Então, é preciso resistir, é preciso trazer dados, é preciso falar sobre, né? É preciso sempre falar sobre. E não adianta a gente criar nomes, né? Tentar criar nomes para isso que a gente está falando. A gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo de falar de racismo. A gente não precisa ter medo de falar de branquitude, de pretitude, né? A gente precisa ter coragem, porque o primeiro ponto para ser e entender a luta antirracista é ter coragem. Até demorando um pouco de passar. E o nosso papel qual é? Por que estamos aqui? Aí a gente traz uma citação de Abdias. Nossa tarefa é tomar posse e controle daquilo que nos pertence, ou seja, do país que edificamos. E isso deverá ser realizado em fraterna igualdade e comunhão, com os poucos índios brasileiros que sobreviveram a idêntico massacre e expoliação racista sofridos pelos africanos. Você se vê ou se reconhece antirracista? Você se vê ou se reconhece antirracista? Bom, depois de mais essa reflexão, a gente traz um pequeno organograma, um pequeno mapa conceitual, que quando a gente pensa em ser ou não ser antirracista, se a gente pensa em ser ou não ser antirracista, em ter ou não ter um comportamento antirracista, se essa pergunta surge, é porque estamos inseridos numa estrutura de sociedade racista. Então, Silvio Almeida, ele jurista, né, professor, traz aí tem um lugar de fala fantástico. Eu sou suspeita, sou muito fã desse rapaz, né, amiga nós, e ele traz uma fala, né, sobre o racismo estrutural, e a gente fez um desenho. O racismo estrutural é um elemento complexo, né, nós já sabemos, e tem uma ligação intrínseca com outros elementos, que são as instituições sociais, né, economia, direito e política, e ele fala isso no âmbito mundial, tá, pessoal? E diante disso, há uma produção do imaginário social, aí eu trago para a sociedade nossa, para o nosso lugar, da sociedade brasileira. Porque o racismo se infiltra no desenvolvimento de todas as instituições sociais, porque elas regulam o comportamento do conjunto de indivíduos dentro de uma determinada comunidade. E aí a gente tem a economia, direito, a política, a família, a escola, a igreja. Silvio Almeida afirma que só conseguimos identificar se um ato discriminatório é um ato racista quando já existe no imaginário social um lugar produzido para o corpo negro. E ele traz um exemplo que para mim é fantástico para a gente.
A morte em massa do povo negro na pandemia, né? Será que é o vírus que escolhe quem ele vai matar? Será que o vírus escolhe a população negra que vai matar? A gente sabe que não, a gente sabe de onde que veio, né? O vírus chegou aqui, claro, por conta do trânsito das pessoas a outros países. A massa, a população negra, né? Ela transita por outros países? Não, não é? Então, por que o povo negro, então, morre em massa nessa pandemia? Porque o SUS não dá conta, né? E aí ele traz perfeitamente que enquanto eu, cidadão, defender políticas de austeridade, né, que é a política de rigor no controle de gastos públicos em plena pandemia, eu não posso dizer que eu tenho um comportamento antirracista. Ser antirracista, portanto, é incompatível com defesa de políticas de austeridade. E aí eu vou trazer não só para o SUS, mas por uma educação pública de qualidade, sendo educação básica e educação de ensino superior, não é? Se a gente... isso era algo que eu me questionava ainda muito nova, né? Eu via os professores da rede pública e alunos, muitas vezes, nos movimentos de greve, né, em busca de melhorias, e a gente nunca via, a gente sempre via os professores da rede pública colocando os seus filhos nas escolas mais caras da cidade, né? Eu nunca via o corpo de professores da universidade. Eu vi o ano passado, quando o nosso governo atual mexeu lá na universidade, aí eu vi o gabinete nas ruas. Aí eu vi muita gente do gabinete nas ruas, né? Nós, da rede privada, também fomos para as ruas, porque apertou o nosso calo, né? Mas se a gente sabe que a massa, o maior número de pessoas da nossa cidade é de pessoas negras e de pessoas que não têm acesso, né, à saúde, à educação, à moradia, né, que é outra situação crítica aí no momento de pandemia, moradia, né? Fica em casa. Saneamento básico. Saneamento básico, né? E a gente tem o slogan, né, da pandemia, fique em casa. Que casa, não é? Cuide da sua família, que família, não é? Então a gente pensa, o Silvio, ele é fantástico quando ele diz, se eu defendo políticas públicas de austeridade, eu não posso dizer que eu tenho um comportamento antirracista. O comportamento antirracista não é um acessório, ele é comportamento, ele é um comportamento de se colocar no lugar do outro no sentido da equidade. A dor do outro ninguém nunca vai sentir, né? E falando em dor, é importante que se diga que quando a gente traz todas essas provocações, quando a gente traz todo esse conteúdo que é o mínimo, né, que a gente tem posse para trocar com vocês, a gente não está no lugar do vitimismo nem do mimimi, que a gente ouve muito isso, né? O vitimismo, o mimimi, a tentativa de nos calar. Como o Ju diz, gente, é um ato de coragem. Paralelo a essa busca minha de identidade, eu estou fazendo terapia, porque não é fácil. Não é fácil me deparar com dados como esse que a gente trouxe aqui para vocês. Não é fácil ler, não é fácil ver a morte do menino, que agora eu vou esquecer o nome, do elevador. Miguel. Não é fácil ver a morte de Miguel. Quando eu fiz a comparação do olhar da patroa da mãe de Miguel ao olhar que nós temos pelas crianças pretas nas escolas, disseram que eu estava sendo extremista, mas não é, pessoal. É o olhar do descaso. E o olhar do descaso, ele está em todos os lugares, quando se trata do corpo preto. Então, não é diferente quando a minha criança negra entra na escola, vestida para uma festa do São João, e quando a minha criança branca entra na escola, vestida também para uma festa do São João, e eu digo, que lindo! Porque eu estou na escola, eu não gosto de falar no chão da escola, mas eu estou lá na escola e vejo que há comportamentos como esses, são comportamentos naturalizados. Esses são comportamentos naturalizados. Então, quando a gente pensa, quando eu fiquei emocionadíssima com as palavras que eu fui ouvindo aqui.
né? Porque e estou emocionada com o número, né? Com as pessoas, a quantidade de pessoas que está aqui para essa discussão, né? Para essa troca, né? Porque quando a gente conversa com vocês, a gente volta a estaca zero na reflexão. Pode continuar, Ju. Ufa! Então, o que é viver sob uma perspectiva antirracista? Então, quando a gente fala sobre viver numa perspectiva antirracista, é saber lidar, né, gente, e administrar conflitos causados pelo racismo, através de algo muito simples, chamado de colaboração, né? Então, quando a gente assume ser antirracista, a gente se responsabiliza ativamente pela mudança, né? Então, tudo isso que a gente está vivendo hoje, essa oportunidade que o Pretas na Travessia, Juliana Oliveira, Mariana Barreto, estamos aqui nessa instituição Gira Girou, falando sobre antirracismo, né, é um grande passo. Essa abertura, né, de escuta, essa abertura de espaço, né, é um grande passo a tudo que a gente está vivendo. E aí, nós trouxemos dicas, né? Acho que nós, diante dos nossos estudos, sempre vem a pergunta, né? O que eu preciso ser para antirracista, né? O que eu preciso entender para ser antirracista? Então, a gente trouxe dicas para a gente grande e dicas para a gente miúda. Eu não sei se vocês estão me vendo, porque eu não estou conseguindo me ver. Mas parece que está fechada. Mas eu não vou fechar, não vou mexer. Sim, Ju, eu te vejo. Ah, tá, pronto. Então, primeiro ponto, para a gente grande. Informe-se sobre o racismo. Perceba que aqui no Brasil vivemos uma falsa ideia de democracia racial. E aí, a gente precisa entender que existe no Brasil um sistema, né? E a gente está falando de um sistema, tá, gente? De algo macro, que oprime o tempo inteiro, que tenta o tempo todo invisibilizar o corpo preto, a voz do povo preto, né? Então, e essa invisibilidade, né, a gente vem percebendo que é cada vez mais latente quando o corpo preto começa a avançar intelectualmente. Então, quando o corpo preto começa a avançar, a descobrir a sua própria história, a ler informações que nos foi negada uma vida, e, gente, esse processo que Mari fala, que a gente precisa se descobrir e voltar, isso é muito doloroso, né? Só que a gente, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai buscando, que a gente vai lendo, a gente vai ressignificando todo esse processo, né? Então, é importante, principalmente, né, que comecemos a nomear essas opressões. Como eu disse anteriormente, a gente não precisa ter medo de falar sobre racismo. A gente não precisa ter medo de falar branquitude, pretitude, né? A gente não precisa ter medo de falar antirracismo. Por quê, gente? A gente só combate aquilo que a gente conhece. Então, precisamos estar cientes do que acontece no nosso país, precisamos nos questionar o tempo inteiro, né? Precisamos estar atentos a tudo que acontece, a todas essas violências que acontecem, que vêm do racismo. 2. Questione-se. Se faça perguntas do tipo: o que eu tenho feito? Como tenho feito pela luta antirracista? O que tenho feito e como tenho feito para a luta antirracista? Se questionar é a primeira medida para evitar reproduzir esse tipo de violência. Eu acho engraçado, às vezes, porque a gente está nesse movimento de estudar o tempo inteiro e as pessoas da casa, né, acabam sendo contagiadas por isso, né? E aí minha mãe virou e falou assim: porque no meu criado mudo? Eu falei: epa, criado mudo nunca, jamais. Ela: mas eu sempre aprendi a falar assim, eu sempre aprendi. Falei: mãe, mas a gente está ressignificando, né? A gente pode mudar, parece pequeno, mas se a gente... Porque quando a gente muda a forma de falar, a gente compreende por que a gente está mudando. A gente não muda simplesmente, agora não é mais criado mudo, é mesa. Por que é criado mudo? Tá, porque os africanos escravizados ficavam ao lado das camas das senhoras, né, das senhoras
das europeias, e calados, servindo-as, né? Então, criado, no sentido de ser o criado, o escravo, mudo, calado. Então, se a gente muda a forma de falar, a gente não está... A gente está aprendendo, e quando a gente aprende, a gente ensina, e a gente muda o comportamento a partir daí, né? Pode ir, irmã. Enxergue a negritude. Devemos ter em mente que, para pensar em soluções para a nossa realidade, nós devemos tornar visível o que, durante todo esse tempo, estava invisibilizado. A falta de reflexão, gente, a falta de mais pessoas estarem fazendo isso que nós estamos fazendo hoje, né? De olhar para a negritude, de olhar para as pessoas pretas, né? É o que constitui uma das bases para a perpetuação da discriminação racial no nosso país, né? Então, é importante ouvir pessoas pretas, ouvir os seus relatos, mas ouvir para compreender, né? O que é racismo, ouvir para compreender, não no lugar da dor, mas por trás daquele relato existe uma história. Por trás daquele relato existem marcas que é super importante e necessário que a gente se aproprie disso. Reconheça os seus privilégios. Importante refletir o que significa pertencer a este grupo. Os privilégios não podem ser naturalizados. Não é natural desde quando estamos falando de um legado da escravidão. Eu também tenho o meu lugar de privilégio, né? Eu tive oportunidades que a minha irmã preta, que mora na favela, não teve. E uma vez despertou isso em mim, quando eu conversava com uma amiga, irmã de muitos anos, e ela me disse assim, mas você estudou, você lê, você estuda, você busca, você frequentou boas escolas, né? Se eu continuar pensando dessa maneira, eu não saio do meu lugar de privilégio. Eu preta, mulher, e eu preciso sair do meu lugar de privilégio para pensar na minha irmã, que é o meu igual, que é a minha igual, e que não teve a mesma oportunidade que eu. Pode seguir, Ju. Compreenda a responsabilidade histórica da branquitude para a criação do racismo. Então, até o momento, né, em que os negros foram entregues, né, e foram usados, maltratados pelo processo, né, colonial, nós precisamos compreender isso, né? Então, até aquele momento, como eu disse anteriormente, existiam etnias, existiam culturas, existiam costumes, organizações, idiomas. Então, a gente precisa ter compreensão da responsabilidade histórica para a aniquilação de tudo isso. Porque isso foi um planejamento lá no tempo colonial. Quando a gente para ler Abdias, a gente compreende que tudo foi muito pensado, né? E os nossos livros de história traz muito assim, como se fosse, o colonizador chegou e aí trocou presente, né? Aquilo que a gente vem perpetuando e a gente não pode, principalmente nós educadores, e aí eu falo para os educadores aqui presentes, se nós fazemos isso, se nós não estudamos e buscamos outras versões da história, nós estamos perpetuando o que Abdias chama de epistemicídio, que é a negação do conhecimento, é a negação do saber, do entender, do compreender a história do Brasil. Tá? Então, o processo de escravização, que vale ressaltar, terminou entre aspas, né? Terminou entre aspas, tem pouco tempo, né? Então, nós precisamos entender que o corpo preto, ele foi zoomorfizado durante muito tempo. O corpo preto era tratado como animais, né? Nós fomos tratados no período de colonização como animais. E aqui, gente, eu não estou falando de culpa, tá? Eu não estou aqui dizendo que a branquitude precisa carregar culpa por todo esse processo vivido. Não. Eu estou falando que a branquitude precisa se responsabilizar por tudo isso que nós estamos trazendo, como nós também estamos nos apropriando dessa toda história, né? E tomando posse disso. A branquitude precisa se responsabilizar por isso. Por quê? Por que não a culpa? Porque a culpa, ela leva à inércia. Mas a responsabilidade, ela faz com que a gente tome ação, a gente tome pé da coisa e faça diferente, né? A gente haja diante da mudança.
Perfeito. Perceba o racismo internalizado em você. Eu sempre trago o olhar para a criança, né? Porque é o meu universo de trabalho e me toca muito porque às vezes a gente se pergunta assim, mas a criança não tem isso nela, né? A criança não tem o racismo. A criança realmente, ela não nasce racista. Ela aprende comportamentos racistas e ela reproduz, né? E tem Juliana Prates, que é psicóloga, ela disse uma vez numa formação para a gente que numa pesquisa que ela fez, a criança, numa determinada idade, se eu não me engano, aos 5, 6 anos, ela já compreende o que é socialmente aceitável. Então, se ela não discrimina, se ela não tem comportamento racista com o coleguinha preto, é porque ela sabe que é errado. Assim como ela diz assim, eu respeito porque minha mãe disse que é para respeitar, né? Então, não há uma compreensão. Vocês estão me ouvindo, gente, ou eu estou travada? Estou ouvindo. Não, perfeito, Mari. Joia. Então, quando eu perceber o racismo internalizado em você, é quando você olha para uma criança negra que você vê beleza. Perdão, essa é uma pergunta. Quando você olha para uma criança negra, você vê beleza assim como você sente por uma criança branca? Por que eu estou perguntando isso? Porque essa pergunta eu já fiz para outras pessoas. Ah, Mari, que bobagem. Claro, não é claro, gente. Sabe por que não é claro? Porque o modelo de beleza que foi instituído para a gente é o modelo do Ocidente, tá? Estudando com os meus alunos, eles pesquisaram, e aí uma delas trouxe como curiosidade para o nosso seminário, eu não vou lembrar de qual região é em África, mas as mulheres girafas, tá? Que usam aquelas argolas. Então, quanto mais argolas, são consideradas mais bonitas. Isso foi tirado de nós, né? Isso foi tirado do nosso povo, né? O projeto o modelo é universal, ele não é pluriversal, o modelo é universal, do homem hétero, branco e cristão. Esse é o modelo de sujeito. Esse é um modelo de sujeito válido para a humanidade. Não é só brasileira, não, é mundial, né? É importante sabermos que a perspectiva de beleza também é fruto de um projeto hegemônico, que se perpetua na colonialidade. Aceite que ser antirracista é assumir uma postura incômoda. É incômodo para mim, enquanto mulher preta, e deve ser incômodo também para as pessoas não negras, né? Mas como o Ju disse, a gente precisa se responsabilizar. Pode seguir, irmã. Lembre-se, não existe racismo reverso, né? E eu acho que mais do que tudo agora a gente compreende, diante desses dados que a gente trouxe, né? Desses dados históricos, que o racismo, ele desumaniza por ser fruto de violências, né? Então, essas violências que são vividas, né? Desde esse processo de colonização. Então, compreender o racismo é entender que ele deixa marcas que se perpetuam pela vida, né? E que vem fruto de tudo isso, desse legado que foi a escravização. Transforme o seu ambiente de trabalho. Perceba em quais posições estão as pessoas negras no seu ambiente de trabalho, né? Quais são os critérios de contratação, né? Tem um jornalista da Sport TV, Marcos Valentim, que ele tem um projeto fantástico. Inclusive, já deu entrevista aí na TV, e ele tem um coletivo também muito interessante. E a Sport TV é da Rede Globo, não é isso? E aí ele tem esse projeto lá dentro da Rede Globo, para pontuar, né? Eu percebo ele como o inquilino fora de dentro dele, né? O inquilino que fica ali dizendo assim, né? Olha só, quantos de nós estão aqui, né? Olha as bancadas. Oi, Ju. Olha as bancadas. Olha as bancadas, isso. Ontem a gente conversou com Sâmara, né? A mulher negra na política, né? Então, tudo isso é importante a gente estar atento, né? O ambiente de trabalho, como o Ju disse, as bancadas, os lugares de posição, de decisão, né? Pode seguir, irmã. Combata a violência racial e seja antirracista.
Então, eu trouxe uma frase bem clichê, né? Seja o que você quer para o mundo. Que mundo você quer? Né? Que mundo no futuro? Hoje de manhã eu estava dando aula e botei aquela música Depende de Nós. E eu fico muito emocionada porque a gente precisa pensar nesse mundo, né? E acreditando e na esperança de que ele tem jeito, minha gente. Esse mundo tem. E por isso que nós estamos aqui, e por isso que nós precisamos pensar nessas crianças que estão vindo aí, para que a gente pense na equidade social, para que a gente pense num mundo diferente, num mundo justo, num Brasil diferente, né? E aí, a gente já está terminando, a gente trouxe algumas referências, a gente recebeu, eu recebi um e-mail da Gira, né, de uma mãe falando, né, como é que trabalha isso com a criança, né? Como é que a gente traz isso para a criança? Então, a gente trouxe agora as dicas para a gente miúda, que está lá no portal Luneta, se vocês tiverem oportunidade. É muito bacana a explanação que eles trazem sobre o antirracismo. Então, representatividade e referenciais. Então, trazer nomes de pessoas pretas como referências para as crianças e suas contribuições para o mundo. Até pouco tempo, eu não sabia que Juliano Moreira era preto. Né? Então, a gente precisa trazer para as nossas crianças essas referências e o que essas pessoas pretas fizeram para mudar o mundo. E aí a gente tem Lélia Gonzalez, a gente vai ter Elza Soares, a gente vai ter Virginia Rodrigues, Rosa Parks, a gente vai ter Almerson Cerqueira. Então, a gente vai ter um monte de gente boa aí para referenciar as nossas crianças, né? Porque elas precisam se apropriar de narrativas possíveis, gente, de transformações sociais, tá? Siga, amiga, você vai. É na escola que vão acontecer as primeiras experiências de racismo, né? A gente, acredito que aqui a maioria é de escola, né? E já devem ter presenciado e vivido e presenciado situações de racismo, né? Engraçado que, não sei nem se eu posso, enfim, eu trabalho numa escola que tem um ambiente muito favorável a trabalhar todas essas questões, uma escola que trabalha a moralidade, a diversidade, e nos deparamos o ano passado, o início desse ano, com uma atitude de racista de crianças do 5º ano, né? Crianças que estão na escola, a maioria, desde os 2 anos de idade. E aí a gente fica se questionando, né? Como assim? Como é que nesta escola as crianças se comportaram dessa maneira? Né? E é por isso que a gente precisa, cada vez mais, essa representatividade, ela precisa ser significativa, ela não pode ser acessório, ela não pode ser só em novembro, ela não pode ser só na hora de contar na roda, na ciranda de lendas e mitos, né? Ela precisa fazer parte do cotidiano dessas crianças, né? Do dia a dia. Pode seguir, irmã. Possibilite que as crianças tenham acesso a filmes com protagonistas negros, e aí eu trago também o 4º ponto, leia livros com crianças negras protagonistas, né? Então, possibilitar, trazer essas referências para a criança, ajuda a ela construir repertório, né? O que afeta direta e indiretamente no seu desenvolvimento. E aí eu trago como dica, tem um site chamado Cinema Farol, que tem produções, gente, de cinema brasileiro, com protagonistas negros. E a gente também colocou lá no Insta da Gira, indicações de livros, são inúmeros, a gente colocou alguns, inclusive a gente fez a postagem também no Pretas e recebemos outras indicações de literaturas com protagonistas negros. Então é importante conferir e trazer isso para as crianças, né? Trazer essas referências para a criança. É importante, né, a gente sempre afirmar que nós somos diferentes, né? E possibilitar que as crianças verbalizem isso, tá? Porque ser diferente não tem problema nenhum. É maravilhoso ser diferente, a gente precisa ser diferente, né? Porque a gente se constrói a partir das nossas diferenças, porque a gente passa a valorizar elas, tá? Isso. O racismo também é problema das famílias não negras. Alguém até escreveu aqui, não foi no chat? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A família é o berço e o espelho infante. Andréia, foi a Andréia que escreveu, exatamente.
né? Então, é responsabilidade das famílias, né? A gente não pode responsabilizar as crianças por isso. Jamais, jamais. A responsabilidade das famílias, do tutor, do adulto que está ali, do responsável. Escola. Da escola, isso. Pode seguir, irmã. Então, quando a gente pensa nisso, né, também, quando a gente fala nesse sentido, a gente precisa pensar, né, como é que surge o racismo, como meu filho está aprendendo a ser racista, né, é como a gente diz, é estar o tempo todo em estado de alerta, né, prestando atenção às falas, aos comportamentos, e nessa situação, ou você se posiciona, né, ou o adulto se posiciona, ou continuará referendando o racismo de forma silenciosa, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. E por Até último... quando a gente, rapidinho, amiga, quando a gente, às vezes, as famílias até tentam, né, trazer isso. Eu conheço famílias que inserem as suas crianças em ambientes assim, mas quando a criança se vê na roda de amigos dos pais, nos lugares que frequenta, e ela não vê essa representatividade negra, e quando ela vai ao shopping, ao restaurante, quando ela vai ao hotel, não é? E ela vê sempre as pessoas negras em posições que a nossa sociedade considera como subalterna, porque é importante que se diga que não é o emprego, né? Não é o trabalho em si, emprego não, perdão, não é o trabalho em si, mas sim a condição social que essa pessoa é colocada. Se ela é faxineira, ela não pode sentar comigo aqui para tomar um café, ou sentar na mesa do bar comigo para tomar uma cerveja. Ontem eu comentei que eu vi uma nota, acho que foi no GELE 10, um título de uma matéria no GELE 10, que diz assim, se você lava o seu banheiro, você de repente pode... Não é exatamente assim não, mas o sentido é esse. Se você lava o seu banheiro, você de repente pode abrir o seu Mac no transporte público. É Mac que fala, né? É Mac ou Mac? Sei lá, é Mac. É Mac. É Mac. Então, se a gente olhar para essa frase com cuidado e refletir, a gente vai entender do que tá sendo dito, né? Pode continuar, irmão. E o último ponto, faça com que sua criança valorize e orgulhe-se da africanidade. E isso independe de cor da pele, tá, gente? Nossas crianças precisam valorizar a história e a cultura africana. Nossas crianças precisam compreender essa história, compreender e valorizar a cultura indígena, compreender todos esses fatos, claro, de acordo com a idade aí. Na pergunta tinha com que idade eu posso começar a conversar com a minha criança? Desde sempre, né? Porque ler uma história infantil, uma criança pequena, ela já consegue criar esse repertório, como a gente acabou de falar, e vai, aos poucos, se desenvolvendo, né? Então, quando eu digo direta ou indiretamente, é porque você pode estar pensando que uma criança de 2 anos, ao ler aquela história 1 ano, não está ali assimilando ou associando o que está sendo lido, mas está sim. E isso cria um repertório, cria o desejo. E agora a gente vai terminar com esse poema do livro de Águas de Mori, Escritos de uma Vida, de Almerson Cerqueira. Eu sei que posso, eu sei que não... Perdão, gente. Eu sei que não posso retornar. Não, tudo bem, irmã. Eu sei que não posso retornar ao passado, mas as memórias me possibilitam fazer percursos de volta para rever as pedras que deixei pelo caminho. Porque encarar essas pedras é uma oportunidade de removê-las. Alterar a sua direção é reconhecer as minhas feridas. Eu quero atravessar as pontes com a sensação de memória viva sempre. Almerson é um amigo, um querido, parceiro. Ele escreveu o livro Águas de Mori, que está também na indicação, não é, Ju? Escritos de uma Vida, de Almerson Cerqueira. E agora, como vocês se sentem? Nós queríamos ouvir um pouco aí, se a Érica vê o tempo. Quem quiser falar, fique à vontade.
Eu quero falar, né? Eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês me escutam? Sim, Alciane. Bem. Vocês podem? Não, se tiver outra pessoa, aí depois eu falo. Eu vou tentar organizar aqui, porque eu estou aqui sendo assediada. E aí, Eu queria falar. então eu passo, tá bom? Vai, Carlinha. Maravilha. Bem, eu queria dizer que como eu me sinto agora ainda mais comprometida. Eu tive o privilégio de estar com Ju e com Mariana por extensão, né? Nessa semana aí, preparando para esse encontro. E já é algo que é um tema que me move profundamente. Essas coisas que estão sendo trazidas aqui eu considero como urgentes. Então, a sensação que eu tenho agora, além de gratidão, a Gira Girou e a Pretas na Travessia por esse espaço, que é essencial, eu sinto assim como uma confirmação da necessidade de seguir por esse caminho, né? E eu acho também que quando eu me inscrevi, eu escrevi isso, e não só para mim, mas também pela missão que eu acredito que seja educar meu filho para ser antirracista, para ser antifascista, para ser feminista, para não ter qualquer tipo de preconceito, para ser alguém que entende, né, que até a própria palavra diferença pressupõe que exista algo que é um modelo, né, mas que somos plurais, que temos uma história diversa que precisa ser reescrita. Eu penso que eu não tive a sorte, né, quando eu estava na escola, de ter uma história que trouxesse essas outras versões, né, que estão sendo apresentadas aqui agora. Então, eu sinto um prazer imenso de estar na escola do meu filho, que também é a minha escola, tendo a oportunidade de aprender, né, e de ressignificar tantas coisas. Eu me emociono porque ver vocês é inspirador, né? Acho que vocês estão fazendo um caminho muito bonito, e esse convite, ele é realmente de coragem, né? De atravessar e de encontrar outras perspectivas. Agradeço, ó, imensamente. Muito, 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 muito bom. Gratidão, Carlinha. Obrigada, Carla. Gratidão, Carla. Prazer, né? Prazer. É só assim a gente se conhece. Andréa, acho que pediu a palavra, Andréa. Isso, gente. Eu agradeço demais. Estou emocionada, de verdade, me sentindo extremamente acolhida, familiarizada até com... Não conheço Ju e nem conheço Mariana, mas as palavras dela me sopram assim ao meu coração como um acalento, sabe? Como se ela estivesse me falando assim: Andréa, aperta minha mão, porque nós estamos juntas. Segura esse remo, Déa, segura esse remo. Ainda é bem difícil falar sobre esse assunto, sabe? Porque é um assunto bem constante nas nossas vidas. E, infelizmente, quando a gente para falar, para que haja uma reflexão mais profunda da sociedade, essa sociedade nos vê, nós somos... Eu sinto isso, tá? Se eu estiver errada, eu também estou num caminho de descoberta sobre isso. E eu sinto que a sociedade nos vê como... além delas nos verem como subalterna, não todos, tá, gente? Além de nos verem como figuras subalternas, indiferentes, vê como nosso desabafo, nossa forma de dizer assim, gente, essa forma que vocês estão agindo e nos vendo está errada. O que está acontecendo nessa sociedade, essas disparidades, essas indiferenças, esse racismo, esse preconceito, está errado, vocês estão cometendo um erro muito grande, que já passou da hora de se findar. Eu sinto que a sociedade nos vê como se a gente não nos amasse. Eu não sei se vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando, mas eu Sim, sinto que perfeitamente, Andréa. em público,
que hoje eu estou tomando coragem, Ju, porque, de fato, é preciso coragem. Sim. É preciso coragem mesmo para isso. Eu sinto que quando eu desabafo, eu falo de um relato real ou não real, ou até de um real de outras pessoas, eu sinto que quando as pessoas nos veem como se a gente estivesse sentindo dor, porque a gente tem pena da gente, porque a gente se acha inferior, porque nós nos achamos inferiores, sabe? Porque nós... E não é isso. Não é isso. O que a gente tanto pede à sociedade é o tempo todo, é respeito. Respeito. A gente não quer mais essa disparidade, não quer mais ser vítima do racismo. Queremos ser vista e olhada com respeito. Será que é pedir muito isso? É só isso. Só que eu vejo o contrário, que quando a gente fala, nos veio de uma forma diferente, que eu agora, nesse momento, não estou sabendo explicar exatamente. Mas eu sinto que nos veem como pessoas, como se a gente tivesse raiva por sermos pretos. Tá aí, é isso. Temos raiva por sermos pretos, temos raiva por ter nossos cabelos crespos. E não é isso, nós nos amamos, nós nos admiramos, principalmente pela nossa raiz, nossa ancestralidade, nossa história de luta, entende? Mas, acima de tudo, a gente pede respeito. É apenas isso. Seja insurgente, Déia. Não peça não, seja insurgente, sabe? Exija esse respeito. Você tem esse direito de exigir esse respeito, sabe? Estou entendendo perfeitamente o que você está falando. Nós estamos entendendo perfeitamente. Uma vez a gente escutou da diretora da UFOB, que fez uma live com a gente, logo no início do Pretas na Travessia, que a gente não precisa ter medo. E a gente falava da escrita, né? Eu e Mari, nós temos um desejo e estamos nesse processo, né? De colocar no papel as nossas escrevivências, como diz Conceição Evaristo. E é isso, Déia, é ser performática, sabe? É ser performática. Às vezes não é fácil a gente estar nesse lugar de fala, trazendo tudo, né? Como a gente tem trazido. É um trabalho de resgate, é um trabalho de autorreconhecimento, né? E a gente não usa mais essa coisa da aceitação, porque a gente aceita o que a gente não gosta. Então, a gente se ama, né? A gente se ama os nossos cabelos. Teve uma pergunta também, né? Por que odeiam tanto os nossos cabelos, né? E, por muito tempo, nossos cabelos foram invisibilizados. Então, nós precisamos nos amar. Nós precisamos nos reconhecer, buscar essa história. E esse é o caminho. E eu lhe digo, Déia, segura esse remo, irmã. Segura esse remo. E vamos navegar juntas. Juntas, né? E essa sensação de mão dada é real. Isso. Nesse momento, nós estamos de mãos dadas. Agradeço sinceramente a vocês. Grada Quilomba, desculpa, Déia. Grada Quilomba traz uma frase que Samara trouxe ontem na live, e eu trouxe hoje também, que é: o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada. Uma ferida que dói, por vezes infecta e outras vezes sangra, né? Então, às vezes, quando a gente ouve uma palavra dessa, uma frase dessa, uma fala dessa, a gente pensa que, como a Andrea disse, porque as pessoas pensam que a gente se odeia, mas faz parte do projeto, Déia, que a gente se anule, faz parte. Então, quando é que a gente se anulou? Quando a gente rejeitou os nossos cabelos, quando quando as pessoas de religião de matriz africana escondem as suas contas, né? Escondem que são da religião de matriz africana. Faz parte do projeto, a gente se anular, a gente se esconder, né? Mas a gente precisa dar as mãos, sim, e reverter isso. É isso que a gente vai fazer com a dor. A gente vai seguir em frente, avante, como a Andrea falou, né? Avante. Retroceder jamais. Retroceder jamais, só se for para pegar fôlego. Lude pediu a palavra, Lude. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Eu queria também aproveitar para agradecer, né? Agradecer primeiramente a Gira pelo espaço, né? Pela abertura desse diálogo, e principalmente a Ju, né? Que tive assim a grande sorte de
ter Ju como professora do meu filho, Nagira, e maravilhosa. E Mariana, um prazer também, que eu não conhecia. Prazer, Ludmila. Agradecer enfim, pelo diálogo, né, pela forma com que vocês trouxeram todas as questões, e principalmente pela coragem mesmo. Acho que essa palavra que Ju usou, ela é muito feliz, né, porque é muito necessária mesmo, né. Eu confesso que quando chegou o anúncio, né, dessa conversa hoje, eu demorei a me inscrever, eu não me inscrevi assim de cara, porque eu ando tão cansada, enfim, as coisas todas, né, dessa pandemia, tão cansada, e por um momento eu pensei assim, mas isso não vai resolver o quê, né? A gente vai falar, ouvir muitas coisas que a gente já sabe, ou pelo menos deveria saber, né? Será que isso vai adiantar alguma coisa? Será que isso vai mudar alguma coisa? Então, agradeço muito a coragem de vocês e a persistência de me mostrar que só o fato de eu pensar que eu posso achar que de falar sobre isso não vai mudar nada, já fala muito do meu lugar de privilégio, né? Porque só um lugar de privilégio pode se dar o luxo de lamentar que as coisas continuem como são, né? E, de fato, isso não é aceitável de jeito nenhum, né? Então, queria muito agradecer mesmo, né, vocês por lembrarem que não é uma opção lamentar e deixar as coisas como estão, porque isso só fala do nosso lugar de privilégio, e a luta antirracista não é isso, né? E aí Mariana falou uma coisa que me tocou muito, assim, quando ela comentou sobre essa relação com as crianças, né? Que realmente é uma ferida que a gente precisa incomodar. Não tem jeito fácil de falar sobre isso, né? De incluir, implicar as nossas crianças nessa discussão significa implicar nós mesmos, né? Enquanto pais, enquanto família, enquanto escola, enquanto sociedade, né? E às vezes a gente quer proteger ou ficar nessa bolha de que dentro de um discurso inclusivo, mas que às vezes precisa ser incômodo mesmo, né? Então, confrontar as atitudes racistas que os nossos filhos vão ter, assim como a gente também, é uma coisa necessária, né? Não tem jeito fácil de lutar essa luta, né? Então, queria realmente reforçar e agradecer a vocês duas pela conversa maravilhosa. Gratidão. Aprendi muito. Gratidão, Ludmila, gratidão. Alcione. Oi, agora mais tranquilo aqui. Vou tentar. Davi está aqui do meu lado, então talvez um barulhinho apareça, tá? Então, é um tema sempre muito provocador, né? Eu estava pensando ao longo da fala de vocês e pensando que eu falei a palavra acolhimento, e no fundo, depois eu fiz, não, meio que é outra coisa que eu estou sentindo. Acho que tem uma desconstrução diária, cotidiana, que a gente vai se colocando, né? E eu, como mãe de 2 crianças negras, fico, às vezes, no lugar de quem quer proteger, porque é muito cruel que a gente encare, o que a gente enfrenta, né? Assim, são coisas simples que vocês ilustram e devem ter vários exemplos, mas, ao mesmo tempo, é o lugar de também contribuir para que haja um protagonismo, que é o que vocês estão trazendo. Tenha coragem, em frente. Então, às vezes, eu vivo um pouco desse dilema. É precoce a idade, né? Uma criança de 9 anos, mas já tem, sim, situações onde a gente percebe, a gente sente, e, às vezes, me dá dúvidas do quanto eu devo entrar para proteger, para dizer, epa, né? E o quanto é esse lugar de encorajamento. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu fico muito provocada, que é essa coisa da representatividade, né? Eu tive a alegria mesmo de, no retorno de Tiago para a escola, ter tido 2, né, professoras, que foi o Andy e Juliana,
Prazer, Mariana, né? Prazer, Ju, foi maravilhosa a fala, tá? Desculpa, não entrei direto no tema. Então, assim, eu acho que isso ajuda muito. Ti, vai lá fora, vai um pouquinho. É pra Ju e pra Vai noite. lá fora. Então, gente... Então, assim, ajuda muito a ter esse lugar, né? Do que você traz. Como trazer esse lugar da representatividade quando todas as pessoas... Você está prestando atenção também? Quando todas as pessoas que a gente... Os espaços onde a gente circula, as pessoas de cor preta estão em situações em que você... Em situações... Em trabalhos pouco valorizados, digamos assim. E tem uma coisa muito interessante com o Tiago, que é o que tem 9 anos, que é ele se identificar muito com trabalhos braçais, né? Ele é muito corpo, então ele teve o dia que ele resolveu fazer, ele era o lixeiro da casa. Não, o que é que você está fazendo? Estou colhendo lixo, igual o caminhão do lixo. Então, vai e fica naquela de... E esses últimos tempos, por estar muito em casa, ele pega flashes de jornais. Então, ele viu na TV ali uma manifestação sobre a política, né, em alguns municípios. Ele fez, é racista? Aí eu disse assim, não, ele quis dizer algum movimento racista, porque ele tem visto, né, e tem tido muito... O tempo todo, né, na TV. Então, e a gente está em casa, então é muito difícil controlar esse acesso, né? E aí, quando eu falo alguma coisa, ele faz, mamãe, o que aconteceu com George Floyd? Aí é um lugar, ele foi abordado e aquilo estava errado, não deveria ser assim, ninguém pode, a polícia não pode abordar ninguém. Mas o que é que aconteceu com ele? Eu digo, olha, ele está com a mãe dele agora, ele está bem, né? Mas é muito forte, porque a gente acha assim que é normal, mas tem mais coisas aí. E eu tenho dificuldade, eu tô assim, ao mesmo tempo dessa proteção, é impossível proteger o suficiente, né? Então, na verdade, a minha colocação para vocês é como lidar com essa fase dessa descoberta do próprio corpo. Eu tenho um amigo que tem 3 filhos, e a filhinha dele, né, são 3 crianças negras que ele adotou recentemente, e ele é argentino, então ele é professor, a gente fazendo uma aula, aí ele falou assim, eu estou precisando de ajuda, porque a minha filha descobriu que ela tem cor marrom, e ela quer saber por que ela tem cor marrom e eu não. Então, assim, há uma descoberta desse próprio espaço, dessa própria pessoa, e um trabalho de valorizar isso. Para concluir, eu vi outro dia na internet, uma amiga postou um pouco do que vocês estão trazendo dessa história, né, anterior, dos antecedentes, e os reis e as rainhas, né, de África. E cada traje, cada espaço, cada turbante. Então, assim, eu fiquei pensando, eu preciso trazer isso para dentro de casa, porque isso precisa ser visto. E é para mim também, né, essa desconstrução, porque a gente carrega isso no olhar. Então, assim, esse pequeno movimento de dizer o cabelo de Davi é crespo, o cabelo de Tiago é cacheado. Dar nome às coisas e não usar do jargão do que a gente sempre usou. Então, para mim é um desafio, acho que a gente tem conseguido trazer esse olhar, mas eu queria ouvir vocês. Sei que Ju é mãe, e essa descoberta da própria criança se vendo, né? Se vendo e vendo que os meus iguais estão aonde, né? Então, eu acho que isso para mim é uma coisa que tem acontecido recente, e muito obrigada, parabéns pela oportunidade. Não foi a primeira vez que a gente participou, né? Acho que com o Andy a gente teve um momento desse, de discutir também, mas eu acho que hoje de um outro lugar, também para mim, de maior maturidade, até mesmo com... Fechou o áudio. Finalzinho perdeu, fechou. Acho que caiu, acho que Não, travou, acho que travou, né? O áudio. Eu vou tentar responder a pergunta, não sei se ela saiu, será que ela saiu? Ela saiu, ela acabou de sair, eu acho que travou exatamente por conta da... Então deixa eu ver se ela volta. Da conexão. Elvisa, tá na fila. Oi, peraí, deixa eu ligar. Oi, irmã. Oi, boa noite. Oi, lindona. Oi, Elvisa. Olá. Boa noite a todas e a todos. Fico muito feliz. Já venho dialogando com a escola como mãe
do desejo de que nós, famílias, nos encontrássemos. Juliana não me deixa esquecer de que, além da nossa Constituição brasileira, a gente já aprendeu com os povos africanos de que é necessário uma aldeia inteira para poder cuidar de uma criança. A Gira Girou tem essa ideia, tem esse desejo, a missão de acolher todas as infâncias, e eu vejo esse diálogo como, para mim, mãe de 2 meninas negras, como uma professora negra da escola, que sempre tive meu trabalho super valorizado, uma forma de dizer para as famílias, vamos todas proteger juntas essas crianças negras da escola, né? Conheço Juliana já desde 2009, quando eu tive a possibilidade, a oportunidade, o prazer de acolher, mesmo que por pouco tempo, João Pedro, filho de Juliana, quando ele ficava no turno integral, né, Ju? Integral. Então, eu era uma menina em formação ainda, 20 e poucos anos, e 22 anos eu tinha, e eu me lembro o quanto a cada passagem com Juliana, a cada passagem, a cada fala que ela tinha naquela oportunidade, eu aprendia. E nas últimas semanas, né, nos últimos meses, tenho aprendido muito, vendo as lives do Pretas na Travessia, e tive o prazer de conhecer, a honra de conhecer Mariana. Nossa, e me identificar com tudo o que vocês dizem, me identificar com tudo o que vocês dizem e gostar pela forma didática e resumida e sucinta que vocês trazem, porque essas leituras são muito densas, né? Muito complexo. É um processo que eu iniciei desde que me tornei mãe, então já tenho 9 anos aí nesse processo de repensar essas coisas. Porque a partir desse momento da maternidade chegar na minha vida, eu vou vendo como eu preciso ser uma outra referência, né? E essa conversa de hoje, que é para falar sobre racismo, para evidenciar isso, eu acho que é o ponto de partida de um caminho que é sem volta, né? Porque a partir do momento que a gente identifica, que a gente observa, que a gente percebe, pretos e brancos darmos as mãos mesmo, né? E passar a partir daí a dialogar juntos, a pensar juntos dentro de nossas casas, principalmente agora que a gente está em casa, e de fato colocar em prática cada um desses pontos. E eu vivo para isso. Eu vivo para isso. Eu assumi esse compromisso aos 17 anos, quando eu entrei a primeira vez na sala de aula. E quando eu paro para poder pensar, sei lá, em recorte de revista, em que tem ali, em que eu me visse representada, em que todas as minhas primeiras experiências foram em escola pública, eu sou aluna de escola pública, de educação básica, de aluna da Federal, especialização na Federal, então sempre em instituição pública. Muito feliz em estar na Gira Girou, mas muito, muito, muito feliz em devolver para a minha comunidade, aqui em cima no bairro do Palmiúdo, atuar enquanto professora e dizer, a maioria da turma é de crianças negras, e como Érica uma vez, no momento de diálogo, mostrou, quando as crianças brancas são minoria na nossa escola, quando as crianças brancas são minorias na nossa sala, eu acolho as crianças brancas, que são minoria naquele espaço, como eu desejo que as minhas filhas sejam acolhidas nas salas delas, né? Esse ano, a sorte que eu tive, e acredito que isso foi muito bem pensado pela escola, na turma de Maria Antônia tem 3 crianças negras, né? Hanna, Pietro e Maria Antônia. Na turma de Maria Elisa tem Elisa e Tiago. Mas a gente sabe que quanto mais retinta, quanto mais negra é a cor da pele, quanto mais crespo é o cabelo, mais racismo se sofre. Então, Maria Elisa tem o que a gente chama da passabilidade. Ela passa ali, e tem que não necessariamente ela seja... Olha o neném que Maria Antônia veio me mostrar, né?
Isso aqui tem uma diferença, faz uma diferença muito grande na vida. Né? Quantas bonecas negras eu tive na minha infância? Nenhuma. Foi o pai das minhas filhas que me deu aos meus 15 anos. Então... Mas mentira, você agora tem boneca de veio da sua barriga. Aqui. Agora tem uma uma boneca gigante, aqui com o cabelo penteado, rabo de cavalo, que lá. Pronto. Antônia, sua linda. Então, é dizer assim, ó, gente, eu anotei aqui, ó, que quando a Alcione falou de que ela tem o desejo de proteger, eu nunca vou para o desejo de proteger. Eu acho que é de mim, é da forma que o meu pai ensinou para gente, é da forma que a minha mãe ensinou para gente, que foi o que Mariana falou ali com a Andréa. Não é para forçar mesmo, né? Não é abrir para mim, eu vou lhe dar a honra de abrir a porta para mim mesmo. Né? Eu vou dar um bom dia bem alto para que o meu bom dia seja respondido. Eu vou estudar e eu vou ler 2 vezes mais. A minha vida inteira sempre foi isso que eu tive que aprender do meu pai e da minha mãe. Ler 2 vezes mais, dormir 2 vezes menos, né? Caminhar para ir para a escola, para que o dinheiro do transporte fosse a entrada do meu teatro e do meu cinema no meu final de semana, para que eu pudesse alugar o DVD na Video Hobby de antigamente, para estar atualizada. Eu sou dessa época. Lembra? Então, nós precisamos ser referência. Isso. Nós precisamos ser referência para nossas crianças. E quando a gente lembra que a lei 11.645 é de 2008, 16 anos por aí, né? 17 anos quase, a gente vê o quanto toda uma sociedade tem dificuldade, não só a escola é reflexo. A dificuldade que a escola tem de abordar essa lei que eu falei é uma lei complementar, né? São 2 leis. 10.639, que viraram uma só para garantir o ensino da história e cultura negra e indígena nas escolas. Isso. E até hoje as escolas têm essa dificuldade porque as sociedades insistem em não fazer esse movimento. Então, quando a gente, pai e mãe, se volta para... Tá lá no Netflix, né? Eu não conheço muito, mas tem vários filmes que mostram histórias que se passam em vários países diferentes. Se eu sou pai e mãe, paro e assisto lá o menino que inventou o vento, né? Que descobriu o vento. Se eu vou assistir, sabe, vários filmes que tem, aí você vai lá atrás daquele país, atrás de uma música, e no YouTube tem lá, sabe? Vai descobrir uma curiosidade. A gente mostra para as crianças, a gente pode conversar com as crianças sobre África sem nunca nem precisar falar a gente de escravização, por exemplo. A gente não precisa falar de escravização se não quiser. Mas falar da história e da cultura para que essas crianças se vejam como lindas, se vejam como ricas e vejam o seu colega também. Então, eu sou a preta ousada, eu sou a preta, né, do nariz empinado mesmo. E estou sempre mostrando para as crianças que convivem comigo uma autoestima lá em cima. E mostro mesmo, nossa, ela é negra, tem um cabelo assim que nem o meu. Né? É aí nesse sentido. Quantos bonecos negros, quantas bonecas negras, quantos livros de autores pretos e de autoras pretas. E isso já responde um pouco a pergunta que a Alcione fez, né? Então, trazer essa representatividade para a criança, né? É muito complexo uma criança compreender o que aconteceu com George Floyd, né? São muitas coisas que se passam na cabeça. Mas trazer livros, trazer filmes, né? Trazer nos diálogos de casa, né? No seu discurso. Acho que quando você se torna antirracista, quando você vive a luta antirracista, você passa numa autovigilância, né? E você não, Ju, tem filho.
Eu costumo dizer isso, eu vivo em vigilância, né? Porque é prestando atenção a uma leitura da escola, desconstruindo algumas concepções, né? Dizendo para ele, você é bonito sim, seu cabelo é crespo, mas é lindo, né? E mostrando a real, né? Porque eles vão crescendo e eles vão vivendo os processos sociais, muitas vezes dolorosos, mas eles precisam estar tão empoderados, tão donos de si, né? Para encarar isso de frente, né? E talvez não fazer o que um dia eu fiz comigo, né? Eu não quero que João Pedro faça o que um dia eu fiz comigo, que foi me silenciar, me anular, me invisibilizar, né? Então, colocar eles na linha de frente mesmo, né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver a questão do tempo, né? Porque tem Hortência ainda. Parece que é Marina ou Mariana, se eu não me engano, pediu aí a palavra. Tem Hortência e depois Mariana. Acho que a gente ainda tem tempo, porque acho que esse bate-papo aqui é muito importante. É Hortência e Marina. Marina. Então, oi, gente, boa noite. Agradeço muito mais uma vez aqui a Gira pela oportunidade desse debate. É um debate que está assim, bem, como é que eu posso falar assim? Eu estou vivendo muito isso e estou assim, bem interessado em me mergulhar nessa discussão, em aprender. E as coisas foram se encaixando, que eu estou tendo algumas aulas com esse tema, a Gira, e tudo isso tem contribuído muito para mim, né? Para mim fazer as minhas reflexões, pensar nas mudanças. E recentemente eu escutei da professora perguntando para a gente, né? Se a gente era racista ou se a gente não era, mas se a gente não é racista, o que a gente faz de fato, né? Porque não basta você dizer que você não é, você tem que agir. Angela Davis traz isso, né, Hortência? Não basta ser não racista. Você então precisa pronto. ser antirracista. Então pronto, foi por aí, que a professora foi Ana Falzino, né? Então ela traz de Angela. Então ela perguntou isso e eu fiquei pensando, gente, o que a gente faz mesmo? Porque, né? E aí eu vejo aqui a Gira fazendo, e agora eu já tô sentindo que eu tô dando um passo de tá aprendendo, de estar estudando, de estar discutindo, de estar escutando vocês. E agradeço muito aqui a essa oportunidade. Ontem também eu assisti também uma outra live também falando sobre assim, o quanto que também tem tantas crianças que estão sofrendo mesmo, sendo medicalizadas, estão sofrendo por racismo nas escolas e sem se parar para olhar de fato o que está acontecendo com essas crianças. Então, assim, acho que tem um percurso e que a gente tenha, como vocês bem colocaram, a gente tenha coragem para encarar esse desafio aí, porque a gente, né, para todos. Obrigada, viu? Gratidão. Obrigada, Hortência. Marina. Oi, gente, boa noite. Boa Queria noite. agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse espaço. Eu compartilho a opinião da outra mãe, eu não me lembro o nome dela, que falou que a gente já está soberbado de tantas lives e encontros virtuais e trabalha no computador o dia inteiro, mas eu achei que era muito importante estar aqui escutando, né, porque, enfim, eu costumo pensar um pouco nas minhas reflexões que existe uma espécie de delírio branco de que isso não é nossa responsabilidade, né, de que é uma responsabilidade do outro, né, da pessoa negra tratar sobre o racismo, e eu discordo plenamente disso. Eu acho que é muito importante, né, a gente tratar o tempo inteiro sobre isso. E, em alguma medida, é muito doloroso também, porque estar nos espaços onde não há pessoas negras e ter que reconhecer isso o tempo inteiro para uma criança de 4, 5 anos, porque eu faço isso, eu sou essa pessoa, e só que é difícil, é doloroso. Eu espero que um dia pare de ser, sabe? A minha expectativa é essa, de que pare de ser difícil para mim falar sobre isso, mas ainda é difícil. Então, reconhecer, estar nesses lugares, e são muitos, e é a maioria deles, eu faço questão de reconhecer isso,
Então, é muito importante estar aqui escutando vocês e reconhecer algumas possibilidades de estratégias de como lidar com essa situação, de como passar por essa situação. Enfim, recentemente, a gente esteve no ano passado numa oficina de bonecas Abayomi, né? Luísa é uma criança de pele bem branca, e a gente foi nessa oficina, que foi no passeio público, uma oficina gratuita, e eu vivo esse conflito que eu acho que é muito importante colocar ela nesses espaços de diversidade mesmo, né, para que ela mesma se depare com as diferenças e reconheça essas diferenças, ao passo de que a bonequinha Abayomi é uma questão cultural tão forte, negra e africana, e todas as crianças eram negras, será que eu estava ocupando um espaço que não era meu, sabe? Eu fiquei naquele conflito, mas eu continuo querendo, né, levá-la e expor o máximo e reconhecer. Eu acho que é o mais desafiador para a gente, como tentando ocupar esse lugar antirracista, porque eu também não tive essa oportunidade na minha infância de reconhecer onde eu estava exposta e como eu me comportava de forma racista. Eu só tenho condição de fazer uma análise agora, né, de como era na minha escola, de, né, qual era a maioria da minha sala e de como eu me comportava enquanto criança e como a minha família lidava com isso, que eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque eu não tenho o ferramental pedagógico como vocês têm, então eu brinco que é meio tentativa e erro, né, então eu vou tentando para ver onde é que eu acerto, e eu espero muito isso da Gira mesmo, enquanto escola, enquanto espaço. Eu acho que essa é uma das questões para eu, como mãe, escolher essa escola, né? Infelizmente, só vai ser até esse ano, porque eu estou me mudando para outra cidade, para outro estado, mas... e eu sinto muito isso, né? Em como buscar, e já vai ser uma nova jornada, porque é o nordestino no sudeste, mas como buscar escolas que acolham diversidades, porque eu acho que isso é absolutamente necessário para que a minha filha branca reconheça o seu lugar de privilégio, né? Mas eu queria agradecer e pedir para sempre que for possível, vocês mantenham esse jogo de alimentar o Instagram com leituras. Eu tento me cercar o máximo possível, tanto leituras adultas, né, quanto leituras infantis. A gente lê muito a Cidinha da Silva aqui em casa, minha filha adora, e então, o quanto mais vocês puderem, eu acho que é muito importante ter esse canal, né, de comunicação, porque a gente fica procurando no Google, procurando vindo da escola, eu acho muito mais seguro, né, de apostar nessa leitura, por exemplo. E muito obrigada. Marina, muito bonito que você fala. Não sinta como se você estivesse fazendo algo de errado, você está fazendo algo necessário. Se a gente tivesse no mundo pessoas que pensassem como você está pensando na educação da sua filha, a gente já estaria com um bom caminho andado. E é uma luta política, sabe? Falar de antirracismo é uma luta política. E para que uma criança preta... Por que uma luta política? Porque uma criança preta ela não pode ter vergonha da cor da sua pele. E a criança branca, ela precisa entender o valor da cor da pele preta. E isso que você faz com sua filha é fantástico. Isso. Eu só vou complementar, porque a fala de Marina é muito tocante, não é? De todas as outras também, mas quando ela diz assim, eu não sei se eu estava lá, se eu estava ocupando o espaço. Eu penso que se você vai levar a sua filha para uma oficina de bonecas Abayomi no passeio público, gratuita, né? Você está pensando na obrigatoriedade ou na importância? Se você está pensando na importância desse momento para a sua filha, você está no caminho certo, né? Porque a gente não pode sentir, é como a gente faz a reflexão da lei, né, Elvisa? A lei 11.000 e a lei 10.639. Se as escolas pensam que executar a lei, colocar em prática a lei por obrigatoriedade, já está no caminho errado. Se pensa na importância, aí sim,
aí sim a gente tem muito a ganhar e muito a avançar. Então, gente, esse é o caminho. Acho que não tem mais ninguém inscrito, Déa e Érica. Tem mais alguém? Não. Gente, assim, Érica escreveu aqui, você fecha, bom... A gente tem um fechamento especial. Ou abre o próximo. Eu prefiro falar o seguinte, eu vou abrir o próximo. Já vou confirmar que terão próximos. Quando eu conversava com a Érica sobre esse próximo encontro com as famílias, né? Eu ando muito inquieta também, as oportunidades que a pandemia tem trazido para a gente, então a gente tem tido a oportunidade de conhecer mais, né, se apropriar mais desse lugar da escuta, então eu tenho tentado ouvir lives, tentado me aproximar, tentado aos poucos, né, dentro das possibilidades também que a gente tem, né, porque viver a pandemia não é nada muito fácil, né, são os desafios que a gente tem, que a gente está encontrando, mas eu disse a Érica, poxa, eu ouvi algumas lives de Ju com Mariana, sabe? Gostaria muito que Ju viesse. Aí eu falo mais de Ju, Mari, pelo fato de, né, da inclusão pedagógica, né? Claro. Pedagógica que a gente tem para nos ensinar. Eu acho que a palavra é isso, nos ensinar. Então, o convite que eu fiz para Ju foi isso. Uma vez a gente estava conversando, eu acho que eu consegui compartilhar alguma live, aí ela fez um comentário embaixo, e aí eu respondi para ela, falei, Ju, olhe bem, eu estou super aberta, minha intenção, meu objetivo é aprender com você, entender, compreender, ela é uma estudiosa, né, Mariana também vem aí somando, então eu sinto que esse espaço aqui, para mim, nesse momento, e abrindo esse canal, essa camada da Gira Girou, é para a gente escutar, a gente precisa, né, se inquietar, e aos poucos, Marina trouxe, né, no lugar dela, Alcione com a representatividade dela, a gente vai fazendo essas ações, porque o que eu falei para a Ju, a gente tem que sair desse encontro mais inquietante do como a gente chegou, porque não adianta mais o discurso, esse discurso é um discurso esvaziado, né, eu tenho assistido muita live de Krenak, eu acho que Krenak ele tem essa potência, né? Eu tenho me identificado muito com as coisas dele, então qualquer live que tem, eu vou, escuto, e choro, me emociono, me tira da zona de conforto. Então, a sensação que eu falei com Juliana foi exatamente isso, na conversa que a gente teve. A gente teve dois encontros iniciais, antes desse encontro hoje. A gente precisa sair daqui diferente. Mas não é diferente só porque a gente escutou, né, dados importantes que estão aí, né, que estão representados aí dentro da nossa vida. Hoje eu moro na Graça, saio, vou à padaria, tem uma quantidade imensa de gente na rua, né? E a gente sabe que esse percentual dessas pessoas que estão na rua são pretas. Então, a gente precisa olhar isso. Eu moro num bairro rico, de burguês, então a gente precisa sair desse lugar e tem que ter um movimento. E eu não tenho dúvida que esse movimento tem que partir muito desse lugar da percepção, né? Do conhecimento, do entendimento de algo que a gente não sabe. Porque a gente não viveu. Aí eu falo do lugar de branco. Né? Então, assim, agradeço imensamente a oportunidade, me sinto acolhida, foi uma das coisas que eu conversei com o Ju também, eu queria que essa discussão fosse acolhedora, não no sentido de não botar as camadas para fora, sempre, mas da forma. Eu acho que a linguagem é uma linguagem que a fala de Andréa, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, né, imensamente. Ela é uma girante, André vai estar sempre com a gente, né? E participou de algumas formações com a gente. Então, assim, ver a fala de André, sentir a fala de André, é tocar desse lugar necessário, mas não sei se a palavra é amorosidade, mas é a amorosidade que eu sinto que a gente pode ir mais avante, né? Vamos dar as mãos. E pode ter certeza que esse será um encontro de muitos. E gostaria que vocês voltassem também no chão da escola, porque o chão da escola ela tem uma outra representatividade do que aqui.
a gente se olhar, a gente se tocar, a gente ritualizar juntas, né? Eu acho que tem tanta coisa bonita dentro daquele ambiente Gira-Girou, que fica aqui um convite para uma série, uma ciranda de encontros. Eba, eba, eba. E para vocês, muita força, muita persistência, né? Continue, eu tenho realmente, não acompanho todas, mas que eu acompanho é sempre mais uma aprendizagem, e estamos juntas, né? E voltem mais vezes, especialmente você, Mariana. Obrigada. Eu acho que eu quero falar uma coisinha também. Ah, tá bom. Eu prometo não me delongar, né? Aprendi hoje, né, a pedir licença, né, aos meus ancestrais, aos mais novos e aos meus iguais, né? E não posso deixar de agradecer a beleza do encontro, né? Eu penso educação assim. Eu penso educação de verdade, de gente. Então, quando eu olho vocês duas hoje aqui com a gente, com a maior disponibilidade, né, com o maior interesse da gente poder fazer diferente, eu lembro dos passos anteriores, né? Quando a gente fala de representatividade, eu quero saudar a todos que já passaram pela Gira-Girou, né? E a todos que, por exemplo, nos foram muito gentis em participar do Clube dos Livros Vivos, como Adilson Passos, como Cássia Vale, como Lívia Natália, como Éder Muniz na última sexta-feira, que são referências para as nossas crianças, que são referências de escritores, de artistas, de pessoas que transformam o mundo. Então, em outro momento, a gente teve Tamires do Amor Divino, roteirista, cineasta baiana, e tivemos Cássio Romualdo, fazendo também uma voz que até hoje toca o meu coração. E muitos outros que estão aqui, ó, conosco, nesse mesmo planeta, e que a gente precisa encontrar uma forma de conexão. Hoje eu saio daqui mais conectada, me questionando como sempre, né? E reconhecendo que a Gira-Girou, e aí falo por todos nós aqui, me permitam, é o lugar de aprender. A gente se coloca como uma escola que aprende. Nós sabemos tudo. Temos muitas dúvidas, muitas incertezas, muitos não saberes, e é assim que a gente vai construir algo melhor. Muito obrigada. Que lindo. Antes de você, Ju, eu vou agradecer logo e você finaliza, tá, irmã? Pode ser? Pode. Ô, gente, eu quero agradecer a Gira-Girou, em nome de Andréia, de Érica. Eu fiquei muito emocionada em muitos momentos aqui, com as falas, né, com as mensagens no chat. Eu sou péssima, viu, gente, para acompanhar. Eu tenho que focar em uma coisa, porque senão eu fico doidinha. Mas eu quero agradecer a todos e todas o carinho, agradecer pela oportunidade, agradecer aos meus ancestrais, aos nossos guias, né, por essa oportunidade. Dizer que não é fácil mesmo, sabe? Estar nesse lugar e ter uma história. Eu tenho um lugar de privilégio, mas esse lugar de privilégio também é um lugar de muita dor também. Porque quando você é o diferente naquele lugar de privilégio, aí eu estou falando o privilégio por conta da cor da pele mesmo, né? Você não sabe quem você é por muito tempo, e eu não sabia quem eu era por muito tempo. Isso. A minha de onde eu sou, para onde eu vou, quem eu sou, né? Aí a gente vem para a coisa da cor da pele, do cabelo, como traz Simone de Beauvoir, me descubro mulher, né? Porque a gente não nasce mulher, a gente se torna, e preta mulher, por isso que sempre o preta vem na frente, é como um ato de insurgência mesmo, porque esse preto é sempre colocado num lugar de inferioridade, de subalternidade, e a gente traz no lugar do orgulho mesmo, né, de ser preta e de se fazer mulher afrodiaspórica, como diz Catiúcia Ribeiro.
com muito orgulho. Eu estou muito feliz desse Nós somos encontro. pretas desde o ventre das nossas mães. Pretas, Isso, marcadas, né, desde o ventre das nossas mães. Histórias, a gente tem muitas histórias parecidas, né? E como é importante a gente estar em rede, como Érica falou, Andréa falou, assim a gente aprende, né? Que esse aprendizado que essa aprendizagem seja um sentimento de aprendizagem coletivo, né? E que a gente tome esse sentimento como força para ir buscar conhecimento, né? Porque é o que a gente tem feito, é o que a gente faz. Né? O meu primeiro movimento nessa pandemia foi fazer uma faxina no meu Instagram. Eu confesso que eu deixei de seguir muita gente que eu perguntava assim, nossa, acrescenta em quê para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, enquanto uma mulher, enquanto preta mulher, né? E passei a seguir a negada aí, um monte de filósofo, um monte de pensador, escritor, artista, que tem tanto a contribuir para a gente, sabe? Para nós que precisamos nos reconhecer nesse lugar, como o Ju falou perfeitamente, não é aceitar, é sim reconhecer, nos reconhecermos enquanto o corpo preto, né? E sabermos como é que a gente vai lidar com essa sociedade que é racista, que está na estrutura da sociedade, né? E a gente vai fazendo o papel de formiguinha, com consciência, com responsabilidade, para a gente tentar deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? Para as nossas crianças. Um mundo mais justo, mais digno. Boa noite, Aueto, Otep e gratidão. Então, né, minha gente? Eu também faço as provas de Mariazinhas. Eu, desde o princípio, eu disse a Andréia que eu me senti, o coração estava saltitante, muito feliz, e é um sentimento legítimo. Muito emocionada também com tudo. E esse bate-papo que a gente teve hoje, porque é um bate-papo, é o propósito do Pretas na Travessia, né? O Pretas na Travessia surge a partir de conversas na madrugada, minha e de Mari. E hoje a gente possibilita que outras pessoas entrem nessa roda e dialoguem com a gente, né? As nossas dúvidas, os nossos anseios, nossas aprendizagens. Então, o Pretas, ele é esse espaço, né? É essa roda que sai da dupla e entra para o coletivo. Então, sintam-se convidadas e convidados a estarem nessa travessia, segurar esse remo e navegar com a gente. Gratidão, Gira Girou. Muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Estou muito feliz. E, para finalizar, a gente trouxe o Samba Enredo da Mangueira, de 2019, para a gente sair aqui com essa sensação de um Brasil diferente, de um Brasil que a gente precisa buscar, de um Brasil que a gente precisa olhar de novo. A ideia é essa, a gente precisa olhar de novo. Deixa eu olhar aqui. A gente tem que dar o play juntas. Que é o áudio e o vídeo. Peraí, que sumiu aqui para mim. Peraí. Vai. Vai, já. Já foi. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Mães, Marielles Malês. De ouvir as Marias Mães, Marielles Malês. Diretamente da Estação Primeira! Obrigado, Cacá Nascimento! Que talento! Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, do avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a bandeira chegou, com versos que o livro apagou, desde 1500, tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamanhos mulatos, eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara.
Tua cara é de Cariri, não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, que foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Valentes. Canta, Mangueira! Alô, Mangueira! Dá um show, bateria! Tem que respeitar meus tamborins! Marielle presente! Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Cabeça no mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu nego, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retido, pisado atrás do herói, emoldurado, mulheres, tamanhos mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é verdade, graças a Deus. A cara é de Cariri, não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é o dragão do mar de Aracati. Salve! Salve os caboclos de julho, ficou de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Valentes. Mangueira, Mangueira, te amo. Oi, irmã, para parar? É que é longo esse samba enredo. Boa noite, gente. Boa noite, família Girajirô, Aueto, Rotep, quem tem mais. Boa noite, gente. Gratidão. Boa noite. Beijo. Beijo. Beijo, Ju. Beijo, Mário. Até a Beijo, próxima. meninas. Obrigada, André. Obrigada, Érica. Tchau, Obrigada. comunidade Girajirô. Tchau, Jean. Tchau, Brasil! Eu tava quieta, mas é mais forte que eu. Tchau, Brasil! Se não tivesse, eu não estaria. Tô conseguindo sair. Beijo, gente linda. Muito bom, gente, muito bom.